Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E eu quero começar falando sobre Abel Ferreira, que concedeu a entrevista coletiva ontem, falando de dois temas que preocupam bastante, né? Primeiro é o tema da questão física, porque ele diz que o Palmeiras não está nas suas melhores condições físicas e inclusive tem jogadores machucados, né? A gente perdeu o Rony por algumas partidas, agora Dudu não está jogando, na verdade o Dudu já não vem jogando há bom tempo. Mas talvez pela sua forma física que não tenha sido tratado uma pequena lesão ou alguma coisa que poderia dar um estiramento, enfim. O departamento do Palmeiras sobre isso é muito valioso, é muito bom. E faz com que o Palmeiras tenha que poupar alguns atletas. Arthur, e são jogadores importantíssimos que não têm reposição. E por isso, e com isso, faz com que o Palmeiras fique muito mais fragilizado para disputar as suas competições. E isso preocupa, mas não tanto quanto uma outra fala de Abel Ferreira, que diz que os zeros a mais, muitos zeros, e as propostas que têm chegado nessa janela de transferência, sim, têm mexido com a cabeça de todo mundo, inclusive com a dele. Ele recusou uma proposta irrecusável para ficar no Palmeiras, assim como o Gustavo Gomes, que o Palmeiras não vai vendê-lo, juntamente com o Luan, e são propostas praticamente irrecusáveis aos atletas. Como fica a cabeça de um jogador? Eu estava comentando isso ontem, na hora que a gente estava assistindo o jogo ali no Gol Norte, né? O Gustavo Gomes dando carrinho, dando a vida, subindo, jogando muita bola ontem. E como que o cara entra em campo se dedicando pra caramba? Esquece a questão financeira, ele já ganha muito dinheiro. Tá bom, ele já ganha muito dinheiro. Mas se coloque na posição do cara, que você ganhe bastante, mas que você recebe uma proposta para ganhar 5 vezes mais, 3 vezes mais. Isso não vai mexer com o seu psicológico? Vai. Não tenha dúvida que vai. Uma pena que a janela do meio do ano, que é a janela mais importante do futebol europeu, do futebol internacional em si, e que agora o mundo árabe está vindo a milhão, oferecendo cifras e cifras, venha a calhar com a janela mais importante do meio de temporada do futebol brasileiro. É por isso que a gente bate na tecla que o futebol brasileiro não pode mais usar esse calendário, porque só prejudica tecnicamente. O Palmeiras é um time que estava em todas as competições e que nitidamente perdeu o controle do psicológico para atuar nas 3 competições. Foi assim que a gente desandou no Campeonato Brasileiro, sendo que estávamos brigando ponto a ponto com o Botafogo. Foi assim que a gente foi eliminado da Copa do Brasil e, graças ao bom Deus, ainda tem um tempinho para jogar Libertadores contra o Atlético Mineiro. Porque se fosse essa semana passada, dificilmente o Palmeiras teria condições de jogar de igual para igual, porque de fato o Palmeiras não está jogando bem. Ontem foi uma partida em que o Palmeiras venceu, mas poderia ter perdido. O Fortaleza estava muito mais próximo do segundo gol quando estavam on do que o Palmeiras. Eles tiveram diversas chances e para mim o melhor em campo foi o Everton, junto com o Luiz Guilherme, que entrou demais e deve ser mais utilizado, tem que ser mais utilizado, joga muita bola. O Everton, o que ele não pega de pênalti, ele pega no resto do jogo. Ele pode ser um cara fraco em pênaltis, e isso a gente não tem como brigar, mas no resto ele é completo, e ontem ele fez uma partidaça. Só que preocupa o Palmeiras não estar jogando bem, e preocupa também essa fala do Abel que essas propostas mexeram com ele e com os jogadores do Palmeiras. O Abel, ele estava muito assim, durante todo o jogo, muito calado. E os jogadores do Palmeiras não estão desempenhando o melhor papel. Parte física atrapalha, por quê? Porque não tem reforços, não tem reposição à altura. E a parte de propostas, enquanto não fechar a janela, a gente não vai ter um pouco de paz. E eu vejo que a janela, ela não preocupa o Palmeiras para contratar, não. Ela preocupa o Palmeiras para não vender. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque a gente vai permanecer com alguns jogadores, mas que eles não fiquem insatisfeitos porque teriam uma vida financeira muito maior fora do clube. E ruim porque a gente precisa contratar jogador. Meio-campista, atacante e principalmente um volante, né, rapaziada? Preocupa o que o Abel falou ontem após a partida entre Palmeiras e Fortaleza 3-1, vitória importantíssima do nosso Verdão.
Falando em vitória importantíssima, ganhei o meu palpite lá na stake, fiz uma graninha, ganhei R$1.000 ontem, galera. Eu tava confiante na vitória do Palmeiras contra o Fortaleza, se bem que ali no segundo tempo eu fiquei com um pouco de medo, porque o Palmeiras não jogou muito bem. Mas ganhei R$1.000 ontem. E se você quiser ganhar uma graninha, é na stake.com, utilizando o cupom PARMEIRA. Em breve eu vou fazer um sorteio maravilhoso pra você. E eu fiz mais duas hoje aí. Coloquei vitória do Red Bull Bragantino contra o Internacional numa odd de 1,80. E também uma vitória do Vasco ou empate contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o Vasco vai começar a se reerguer agora. É lá na stake.com, utilizando o cupom PARMEIRA. A stake é a casa de palpite que tem as melhores odds do mercado pra você. Não esquece de fazer o cadastro lá, tá bom? Vamos falar agora sobre propostas. Porque Rafael Veiga falou sobre Jailson ser um dos melhores camisas 5 que ele já viu. Será que ele falou isso para animar o Jailson, para tentar recolocar ele nos trilhos? Só pode, né, rapaziada? Porque não tem condições do Rafael Veiga falar isso. Mas enfim, onde eu quero chegar? Que Jailson recebeu proposta do Vasco. O Vasco está tentando a contratação do nosso volante. E o Palmeiras se vê ali numa zona de risco, porque tem contrato somente até o final do ano, ele não deve renovar, não deve ficar no Palmeiras. Se vende agora, a gente fica com 0 volantes, apenas Fabinho de camisa 5, o Zé Rafael fazendo uma função que não é a dele. Mas se fica também não vai ser muito utilizado, apesar dele ter entrado ontem na partida contra o Fortaleza. O que você faria? Negociaria Jailson com o Vasco? Deixe nos comentários aqui. Mercado da bola ativo também, porque Cruzeiro fez proposta por atacante do Palmeiras. Trata-se de Rafael Elias, o papagaio que foi reintegrado à equipe, está treinando, mas que não deve ficar, não deve ser aproveitado por Abel Ferreira. E o Cruzeiro já fez uma proposta oficial, segundo o nosso palestra. Vamos aguardar para ver se ele vai ser transferido para o clube de Minas Gerais ou se vai para um outro clube, né? Ele deve viajar para jogar em outra equipe. Agora, quem está viajando para talvez não jogar na nossa equipe é Leila Pereira. Parece que ela não está jogando junto com o Palmeiras. Leila, que ontem em um jogo importante de reconciliação com o Campeonato Brasileiro e com a vitória, ela esteve nos Estados Unidos, se eu não me engano, esteve viajando. Enquanto o Palmeiras viveu uma das suas fases mais turbulentas dos últimos anos, Leila Pereira segue tietando jogadores do Real Madrid. Todo mundo tem direito a férias, mas nesse momento a presidente do clube ficar tietando o jogador, eu não sou a favor. Qual a sua opinião, rapaziada? E ontem teve um protesto contra Leila Pereira e sua diretoria e também Anderson Barros por falta de reforços. Foi na frente do Clube Social, na frente lá do Allianz Parque, e teve diversos protestos e cantorias contra a mandatária, contra a presidente do nosso clube e diretoria do Verdão, que, ao meu ver, está errando muito, principalmente no planejamento de equipe, de elenco. Qual a sua opinião também em relação a isso? Os protestos têm que continuar acontecendo, lembrando que são protestos simplesmente contra a diretoria, não contra Abel Ferreira e elenco, muito pelo contrário. Seguimos apoiando muito Abel Ferreira, sua comissão técnica e todo o elenco do Palmeiras, mesmo alguns jogadores estando abaixo. Rafael Veiga fez um gol ontem, jogou melhor, mas estava muito abaixo. Dudu está muito abaixo, enfim. Qual a sua opinião? Deixe nos comentários, se inscreva, deixe seu like, um grande abraço para você e avante palestra.